Fala galera, tudo bem? Bora lá, essa é a segunda aula sobre dinâmica. A aula anterior a gente estudou sobre as leis de Newton e fizemos dever de casa. Agora a gente vai continuar a matéria falando um pouco mais detalhado do que são as forças, peso, normal e tração. Tudo bem? Vamos fazer um exercíciozinho simples deles hoje, tá bom? Então bora lá. Primeiro, para a gente entender essas forças, a gente precisa entender que as forças se classificam em dois tipos. Forças que exigem contato para que acontecer e forças que não precisam ter contato para que elas aconteçam. Por exemplo, força normal, que eu falei quando fui falar das três leis de Newton, a terceira ação e reação, eu dei um exemplo. Eu dei um exemplo muito importante que era... Opa, tá com o lápis errado. Eu dei um exemplo muito importante, que era a terra, uma mesa em cima da terra e um bloco. E eu falei que a força que a mesa faz para segurar o bloquinho para cima é uma força de contato que se chama normal. Ela precisa ter um contato para que ocorra a força normal. Já o peso não é uma força que precisa de contato e, portanto, ela é chamada de força de campo. Por quê? Quando eu estou aqui sentado em cima da cadeira, eu estou sendo puxado para baixo. Por quem? Pela Terra. E a Terra não precisa estar em contato comigo para me puxar para baixo. Porque se eu pular de um avião, eu vou cair. A Terra não precisa tocar em mim para ela me puxar para baixo. Ela cria um campo gravitacional em que tudo que tem massa dentro desse campo gravitacional sofrerá uma força chamada peso ou força gravitacional. E aí será puxado. Tudo bem? Então, isso é um exemplo de força que não precisa de contato para acontecer. Tá? Então, mais alguns exemplos aqui. Força normal é a força que uma superfície realiza ao entrar em contato com alguma coisa. Força de tração é a força que um cabo, uma corda ou qualquer elemento desse tipo que é alongado puxa ou empurra, é chamado de tração. Tudo bem? Como, por exemplo, se eu pegar um barbante, amarrar um bloquinho na ponta e ficar segurando esse bloquinho. Esse barbante está puxando o bloquinho para cima para ele não cair. O nome dessa força que passa pela corda puxando o bloquinho para cima se chama tração. Ok? E atrito, o terceiro exemplo de força de contato, o atrito é muito parecido com a normal. Enquanto a normal precisar do contato de uma superfície, o atrito também. Só que a normal é a força que a superfície faz para fora do plano. Tudo bem? É uma força que é sempre perpendicular à superfície. Está aqui a superfície? A força normal sempre vai ser perpendicular, sempre para fora. Tudo bem? Agora, o atrito ela é sempre paralela à superfície. Como assim? Enquanto a normal é o que empurra, quando a superfície empurra um objeto, o atrito é quando o objeto ele desliza travando na superfície. Sabe quando o objeto arranha assim a superfície? A superfície está fazendo uma força de atrito no objeto. Tudo bem? Então, essa é uma outra força que exige contato. Forças que não existe contato, eu já falei da força gravitacional que se chama peso. Ela precisa de um campo gravitacional para acontecer. Existem outras forças que precisam de campo elétrico para acontecer, se chama força elétrica, e outra que se precisa de um campo magnético para acontecer, força magnética. Opa. Tudo bem? A gente ainda não viu isso e vai ver só no terceiro ano, força elétrica e magnética. Mas vocês têm noção que se eu pego um ímã e outro, se eu aproximar eles, existem momentos que eles vão se sentir atraídos e existem momentos que eles vão se sentir repelidos. Isso, eles não precisam ser tocados para que essa interação aconteça. É uma força de campo. Elas geram um campo magnético que cria essa força magnética. Ok? Então, vamos se atentar agora a três forças: peso, normal e tração. Atrito, que eu dei exemplo ali, uma força de contato, eu só falei que a elétrica e a magnética a gente não vai ver no primeiro ano, né? Todas as outras a gente vai ver. A aula de hoje, vamos se atentar a essas três e vamos deixar o atrito de fora por enquanto, tá bom? Isso a gente vê ainda daqui a algumas semaninhas, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, o peso. Ela é criada devido ao campo gravitacional.
ela é uma força de atração que a Terra faz sobre um corpo de massa m. Ou seja, para um corpo sofrer peso, sofrer uma força-peso, alguém precisa causar essa força-peso. E quem causa força-peso é um outro corpo que também tem massa. Não precisa ser maior nem menor, basta ter massa. Tudo bem? Só que, quando você tem uma atração entre corpos que têm massa, se a massa desses corpos for pequena, você não sente muita força. Mas quando a massa é grande, aí você sente um corpo que tem uma massa muito grande e o corpo que tem outra massa, não importa se é grande ou pequena, se sentirem atraídos. E muitos pensam, pô, aquele corpo que tem uma massa gigante vai puxar o que tem uma massa pequenininho muito mais forte do que o contrário, né? O pequenininho vai puxar o grande. Errado. Falei na última aula teórica que a gente teve, ação e reação. Se o grandão puxa o pequenininho com a força, por reação, o pequenininho vai puxar o grandão com a mesma força. Só que a gente sente diferente, porque o pequenininho é leve. Ele, ao ser puxado por aquela força específica, ele vai ganhar uma aceleração grande. Já o outro objeto que tem uma massa gigante, por exemplo, Terra, ser humano, a Terra que tem uma massa gigante, quando ela sofrer a mesma força que o ser humano sofre, ela nem vai sentir. Por quê? Porque a massa dela é tão grande que ela quase não vai sofrer aceleração, não vai nem mexer. Tudo bem? Então, peso é uma força que não precisa de contato, basta um campo gravitacional para acontecer, mas ela precisa de uma massa dentro desse campo gravitacional para acontecer, tudo bem? O que implica que a gravidade é a causa da consequência chamada peso, tudo bem? Quem é o que precisa ter como se fosse o combustível para poder acontecer? É a massa. A gravidade vai pegar aquela massa e vai aplicar uma força sobre ela. Tudo bem? Mas é preciso ter uma massa. Peso é algo que varia de local para local, mas a massa de um corpo é constante. Eu aqui na Terra, eu aqui na Lua, eu lá em Marte tenho a mesma massa. Não muda. Tudo bem? Minha massa atualmente 80 quilos. Vai ser 80 quilos aqui, na Lua, na Terra, em qualquer lugar. Tudo bem? Mas o meu peso não é 80 quilos. Qual é o meu peso? A fórmula de peso é isso daqui. Peso é massa vezes gravidade. A massa, por exemplo, o meu 80 quilos, vezes a gravidade. Vamos supor que a gravidade na Terra vale 10. Quanto vai valer o meu peso? 80 vezes 10, 800. Peso é um tipo de força, certo? Qual a unidade de medida de força no sistema internacional? Newtons. Por que eu perguntei de sistema internacional? Porque todos os dados eu coloquei no sistema internacional. 80 kg e 10 metros por segundo ao quadrado. Como estava tudo no sistema internacional, a resposta vai sair no sistema internacional. Tudo bem? Então, o meu peso é 800 newtons aqui na Terra, porque eu usei a gravidade 10, que é a da Terra. O que eu estou querendo mostrar? O peso depende da gravidade, mas a massa é intrínseca do material, do corpo, do objeto que esteja analisando. Quando eu for para a Lua, minha massa vai continuar sendo 80 quilos. Mas e o meu peso? Vai continuar sendo 800 newtons? Não. Massa na Lua é menor e, portanto, o meu peso na Lua vai ser menor. Eu vou continuar com 80 quilos, mas na hora que eu pular, a Lua não vai me puxar para o chão tão forte quanto a Terra me puxa. E na hora que eu pular, eu vou dar um pulo alto, vou me sentir leve. É só uma sensação. Minha massa é a mesma. Peso é o que eu sinto. Eu não sinto a minha massa, eu sinto o meu peso. E o meu peso é que vai ter diminuído lá na Lua. Tudo bem? Se eu subir em cima da balança, a balança vai falar que eu emagreci. É um fato errado. Por quê? Eu não emagreci, só meu peso diminuiu. Minha massa manteve a mesma. Ok? Então, beleza. Segunda força, normal. Diferente peso, que tinha uma fórmula normal, e a próxima força que a gente vai falar, que é a atração, não tem fórmula. Elas não possuem fórmulas. Você precisa interpretar a situação para poder calcular. Tudo bem? Porque, apesar do normal não ter uma fórmula, ela tem uma condição necessária para ser calculada. Tudo bem? Primeiro, o que é a normal? É a força de reação de uma superfície sobre um corpo devido à compressão da superfície. Se eu pego esse objeto e coloco sobre a minha mão, ele vai pressionar a minha mão.
E a minha mão, ao ser comprimida, ela vai realizar uma normal, que é o que faz ela não conseguir atravessar a minha mão. Porque a minha mão empurra ela para fora e ela não consegue atravessar a minha mão. Ok? Essa normal é sempre perpendicular à superfície. O que é perpendicular? Forma 90 graus, tudo bem? Então, minha mão está aqui. Se eu boto o objeto aqui, vai surgir uma força assim, ó, formando 90 graus com a superfície. Claro para todo mundo? Ok? Então, continuando, a gente já entendeu o que é normal, sua origem, entendeu que não tem fórmula, mas ela possui uma condição necessária para se calcular. Qual é essa condição? A normal possui o valor necessário para tentar equilibrar o corpo quando possível. A gente vai trabalhar nas situações iniciais só esses casos onde a normal sempre vai conseguir atingir o valor necessário. Tudo bem? Depois a gente vai começar a trabalhar com questões que passam além disso e a gente vai completar um pouco melhor essa teoria, que essa teoria está fraca inicialmente, ok? Mas serve para a gente entender o que a gente precisa por enquanto. Por exemplo, vamos analisar a normal em três situações, tá bom? Que elas estão colocadas no mesmo bloquinho. Imagine que esses três desenhos é o mesmo bloquinho sendo colocado sobre a mesma superfície, só que em três casos diferentes. No primeiro caso, na hora que eu botei o bloquinho, deixa eu arranjar o espaço aqui. Na hora que eu botei o bloquinho, o que aconteceu? Ele, ao ser colocado em cima da superfície, ele sofreu um peso para baixo, porque a terra puxou ele para baixo. Mas na hora que ele tentou descer, a superfície que ele está em cima dela jogou ele para cima, né? Ou jogou para cima, não, segurou ele, fazendo uma força para cima. Como esse corpo está parado, ele está em repouso. Lembra, se ele está em repouso, ele está em equilíbrio. Primeira lei de Newton, correto? Se ele está em repouso, ele está em equilíbrio. Para estar em equilíbrio, tem que estar em repouso? Errado. Tem dois tipos de equilíbrio. Equilíbrio estático e dinâmico. O estático é quando está parado, o dinâmico é quando está em movimento retilíneo uniforme. Esses dois são equilíbrios. E quando é equilíbrio, a força resultante vale zero. Então, olha só. Toda vez que eu usar a palavra equilíbrio, força resultante é igual a zero. Beleza? Na situação aqui, nessa primeira, a gente sabe que ele está em equilíbrio porque esse bloco está em repouso. Aí você fala, professor, como é que você sabe que esse bloco está em repouso? Porque não tem nada empurrando ele para se mexer. Ele só está parado em cima da superfície, tudo bem? Concorda que mesmo que você empurre ele para baixo, ele não vai simplesmente rasgar o chão e descer? Não é algo natural disso acontecer. É possível, mas a gente só vai trabalhar com essas exceções lá para frente, tá bom? Então, por enquanto, só pensa o seguinte, está em cima da superfície, se ele não está descendo nem está subindo, ele está em repouso. Não tem ninguém empurrando nem para um lado nem para o outro, ele está em repouso. Se está em repouso, equilíbrio. Se é equilíbrio, força restante é igual a zero. Se eu só tenho duas forças sendo aplicadas no meu corpo e a força resultante é igual a zero, quer dizer que a soma de todas as forças tem que dar zero, elas têm que se anular. Se eu só tenho duas forças no meu corpo, é porque uma tem que ser igual a outra. Então, galera, aqui tem um erro muito comum. Eu não falei nada errado, mas tem um erro muito comum que as pessoas fazem, que é pensar sempre que a normal anula com peso. Não é verdade. A normal só anula com peso quando esta situação específica acontece. Só que ela acontece com muita frequência. Tudo bem? Então, as pessoas confundem isso, achando que o peso cancela com a normal. Inclusive, extrapolam esse erro e falam que o peso é a reação da normal, que eu já falei na última aula teórica que não é. Ok? Então, bora lá. O que é aqui? Eles têm que se anular para que esse corpo esteja em equilíbrio. E duas forças somadas, e elas estão em sentidos opostos, certo? Para elas se anularem, uma tem que ter o mesmo tamanho que a outra. Ou seja, o valor da normal e o valor do peso tem que ser iguais nesse caso para que o corpo fique parado. Então, eu posso falar que o módulo da normal e o módulo do peso são iguais. Pronto. Esse é o primeiro caso destacado, tudo bem? Vamos para o segundo caso agora. Segundo caso. Qual é a diferença do primeiro para o segundo? Tinha um bloquinho em cima da superfície do mesmo jeito, só que eu cheguei lá nele, o bloquinho estava em cima da superfície e eu fiz uma força nele para baixo. Está aqui destacada essa força, ó. Tá aqui destacada essa força. Eu fiz uma força para baixo, ok?
Então, na minha situação que só tinha duas forças, passaram a existir três. O peso estava para baixo. O peso tem fórmula, não tem? A fórmula é massa vezes gravidade. Devido ao fato de eu ter feito uma força no bloco, o peso dele mudou? A massa mudou porque eu empurrei ele para baixo? Não. A gravidade mudou porque eu empurrei ele para baixo? Não. O peso vai ser o mesmo. Não muda porque eu empurrei para baixo. Mas a normal muda? Normal não tem fórmula. Por que não tem fórmula? Justamente porque ela varia. E ela varia de acordo com o quê? Com o que for necessário para tentar equilibrar o corpo. Vamos supor que o peso desse corpo valesse 10 newtons. Vamos supor que eu fiz uma força para baixo de 5 newtons. Concorda que para esse corpo permanecer em repouso, porque a gente sabe que ele está em repouso, você olha para ele e você fala, ele está em repouso. Se ele está em repouso, está em equilíbrio, força restante igual a zero, se a força restante igual a zero, eu te pergunto, se eu tenho duas forças para baixo, uma de 10 e uma de 5, quanto que tem que ter para cima para que essa única força para cima, ao ser somada com as duas para baixo, anule tudo e dê a força resultante igual a zero? Só pensa, se as duas para baixo, uma é 10 e outra é 5, para baixo, se você somar as duas, vai dar 15 newtons para baixo, não é? Logo, tem que ter uma força para cima de também 15 newtons para equilibrar com ela. Logo, essa normal teria que ter o valor de 15 newtons para poder cancelar as duas que estão para baixo e o corpo permanecer em equilíbrio. Enquanto na primeira situação, se aquele peso era de 10 newtons, a normal era 10 newtons. Portanto, a normal era igual ao peso. Já na segunda situação, a normal não era igual ao peso. O peso manteve constante, 10 newtons. Mas na hora que eu apliquei aquela força a mais, a normal passou a ter o valor do peso mais a força que eu apliquei. Tudo bem? Porque a normal ela é a força necessária para equilibrar o corpo. Na hora que eu fiz uma força para baixo, a força necessária para equilibrar o corpo passou a ser maior do que era antes. Agora, na terceira situação, em vez de eu aplicar essa força para baixo, se eu aplicar para cima, o que vai acontecer? Imagine aqueles 10 newton aqui para baixo, era o peso do bloco, vamos supor que era o peso do bloco, e eu apliquei a mesma força em módulo, só que em vez de para baixo, para cima de 5 newtons. Quanto tem que valer a normal? Pensa. A normal tem que ser uma força que, na hora que ela entrar na minha situação, ela tem que ter o valor necessário para equilibrar o corpo. Concorda que tem quantas forças para baixo? Só uma. Qual o valor dessa única força? 10 newtons. Então, para equilibrar esse corpo, tem que ter 10 newtons para cima também. Só que já tem uma força para cima de 5 newtons. Quanto vai ter que ter o valor da normal? O que falta para completar para dar os 10 newtons. Ou seja, quer dizer que essa força que está para cima mais a normal tem que dar a força que está para baixo, que é o peso? Sim. Logo, a normal vai ser igual ao peso, passa para o outro lado subtraindo, menos essa força F. Tudo bem? Aqui era o que eu tinha falado lá no início. As forças que estão para cima tem que ser igual às forças que estão para baixo para o corpo se anular. Se você quiser calcular só a normal, basta jogar a força para o outro lado e a normal vai ser igual ao peso menos a força F. Minha dica, não decore nada disso, pelo amor de Deus. Nenhuma dessas três situações, não decore. Por quê? Normal não tem fórmula, então não fique decorando as coisas. Interprete. A normal é o valor necessário para tentar equilibrar o corpo. Como é que eu vou calcular, professor? Faz o seguinte, olha todas as forças que tem na direção da força normal. Na primeira situação só tem duas, né? Ela e outra para baixo. Como tem que estar em equilíbrio, ela vai ter o valor necessário para estar em equilíbrio, faz com que a soma de tudo que está para um lado tem que ser igual a tudo que está para o outro. Tudo está para cima é igual a tudo está para baixo. No segundo caso, eu fiz a mesma coisa. A soma de todas as forças que estão para cima tem que ser igual a soma de todas as forças que estão para baixo, para que a soma dê tudo zero. E no terceiro caso é a mesma coisa. Soma de todas as forças que estão para cima tem que ser igual a soma de todas as forças que estão para baixo. No final, os três casos é a mesma coisa. O valor da normal deu diferente em todos. No terceiro caso, a normal deu 5 newtons, porque era o necessário para somar com a força F e dar os 10 newtons para baixo. No total, as três situações dão valores de normal diferentes, mas o cálculo é basicamente o mesmo. Forças para cima igual a forças para baixo. Ok? Deixa eu ver se eu tinha um pouquinho dessa poluição aqui. Então tá. Agora aqui são outros exemplos que a gente vai detalhar um pouco melhor na frente, tudo bem? Mas vou só dar uma explanada rápida.
A gente já entendeu que se a superfície estiver assim na horizontal, eu botar um objeto aqui em cima, essa superfície vai fazer uma força assim. Mas e se a superfície estiver assim? Para onde ela vai fazer a força? Se eu colocar um objeto aqui e apertar ele, a superfície vai fazer uma força assim, ó, sempre para fora da superfície, na direção perpendicular. Direção perpendicular, formando 90 graus. Ok? Ah, e se eu colocar a superfície assim inclinada, aí a força normal vai ser assim, ó, formando 90 graus com a superfície. Sempre. Aqui, ó, um bloco na parede, a força normal é aqui, ó, a parede empurrando empurrando o bloco perpendicular à superfície, tá bom? Se a superfície for inclinada, aí a normal, ela forma também 90 graus com a superfície. Superfície normal forma 90 graus entre si, sempre, ok? Ah, professor, eu vi um caso onde não era 90 graus, então você não viu, ok? Tudo bem? Beleza? Então, bora lá. Terceiro caso. Tração. Terceiro caso, perdão. Terceira força. Tração. Tração, eu não vou me alongar muito, que ela é muito parecida com a normal, tá? E eu vou deixar para explicar mais em exercícios, que ela é a mesma ideia na normal, só que mais simples ainda. Só que eu acho que vocês viram já a normal ano passado e tração não. Vou deixar para explicar tração melhor nos exercícios, vou falar só o básico. Tração é a força que um fio, um cabo ou uma corda faz quando são esticados. Se eu pego uma corda e estico, ou vou amarrar uma corda na parede, vou esticar. Concorda que a ponta da corda que está na parede está puxando a parede? Isso se chama tração que a corda está fazendo na parede, ok? E a parede, por reação, está puxando a ponta da corda, ação e reação. Aqui eu desenhei uma situação mais ou menos isso. Olha só, eu peguei um bloco, prendi no teto por uma corda. Você concorda que a corda esticou e aí ela puxou o teto para baixo? Faz sentido? Por reação, o teto puxou a corda para cima. Ok. Mas, não pode esquecer que como a corda esticou, ela esticou como um todo e as duas pontas estão puxando. Quando a corda estica, as suas duas pontas estão sendo puxadas porque a corda está esticada. Então, a corda também puxou o bloco para cima e o bloco também puxou a corda para baixo. Se você separar os desenhos, porque, lembra, ação e reação acontecem em corpos distintos. Então, bora separar. Aqui estão as forças aqui, ó, que estão desenhadas aqui, tudo bem? Tá faltando um desenho, tá faltando só um detalhezinho nisso daqui, né? Eu esqueci de colocar, não é menos importante, tá? O símbolo de vetor. Esqueci de colocar o símbolo de vetor nos meus desenhos. Tudo bem? Peço perdão aí, porque isso pode gerar uma confusão. Então, bora lá. Quando você separa, olha só, peguei esta situação, onde eu detalhei todas as forças e botei um sinal de igual, porque eu vou pegar esta situação e separar em duas outras situações, em que eu vou analisar cada corpo separadamente. Por exemplo, eu vou analisar aqui, ó, o bloquinho e o teto. Veja, o bloquinho foi puxado para cima pela corda. Logo, ele tem uma força para cima. E o bloco também está sendo puxado para baixo pela gravidade. Então, o bloco tem só duas forças. Tração para cima e peso para baixo. Logo, se ele está em repouso, essas duas forças têm que ser iguais. Tudo bem? Porque se só tem duas forças e ele está em repouso, força restante igual a zero, então essas duas forças têm que ser iguais. Já o teto está sendo puxado para baixo. Tudo bem? Aí você fala, professor, mas por que ele não cai? Porque provavelmente deve ter parede, outra coisa que está segurando ele para cima. Tudo bem? E a corda, ela tem suas duas pontas puxadas, né? O teto puxa a ponta da corda para cima e o bloco puxa a ponta da corda para baixo. Tá? Aí você vai me perguntar, professor, mas você não falou o contrário agora há pouco? Não. A corda puxa o bloco para cima e a corda puxa o teto para baixo. Mas o teto puxa a corda para cima e o bloco puxa a corda para baixo. Não confunda onde a força está acontecendo. Dependendo do bloco que está sofrendo a força, é diferente. Tudo bem? Isso daqui é reação disso, tá? E esses dois
também formam par ação e reação. Claro para todo mundo? E todas essas 4 forças em módulo são iguais. E qual é o valor dessas forças? Na minha situação, é igual ao peso do bloquinho. Por quê? Se o bloquinho está parado, a tração tem que ser igual ao peso. Porque só tem essas 2 forças agindo. Se ele está parado, força restante igual a zero, mas tem que ser igual a outra. E como todas as forças têm que ser iguais, se a tração aqui é igual ao peso, então todas as forças vão ser igual ao peso. Então o teto está sendo puxado para baixo com uma força que é em módulo igual ao peso. Ok? Beleza, galera? Então isso é tração, tá? Então bora lá. Bora fazer exercício agora.